A alma e a imortalidade. Aquele corpo estendido no chão, meio desconexo, olhos entreabertos, boca esboçando um leve susto, sudorese começando a secar. O que aconteceu? Aquele homem, pessoa jovial, alegre, extrovertida, agora jaz ali, caído, enquanto seu último fio de vida extenua. Ali não existe mais vida. O que aconteceu? Será só isso mesmo? Morreu? Pronto? Acabou? Onde estaria aquela alma sorridente, amante da vida? Tudo realmente acaba com a morte? Ou existe algo que sobrevive à decomposição do corpo físico? Se existe, para onde vai? Qual o seu destino? Semelhante a um robô, o corpo parece ser uma máquina muito mais complexa. Milhões de nervos no entrelaçamento perfeito com trilhões de células. Um organismo humano é uma das maravilhas mais provocantes e misteriosa que existe. Seria ali a sede dos sentimentos, das lembranças, do que há de mais caro em um ser humano, sua cultura, seu aprendizado. E realmente teríamos uma alma? O espírito realmente existe? Essa máquina abrigaria um ente invisível? A palavra alma vem do latim anima, semelhante à palavra grega anemos, que significa vento, que por sua vez significa ser imaterial, individual, que em nós reside e sobrevive ao corpo, excetuando outros significados decorrentes de nossa língua, que teima em dar vários sentidos a uma só palavra. Procurando as informações espíritas, vemos que, para o espiritismo, a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo o seu envoltório. Mas que mistérios envolvem esta informação? Que negócio é esse de que existe vida invisível? Vida que ninguém vê? Existem provas? Ficaram curiosos? Vem conosco, vamos falar a respeito. Quem de nós não fica ao menos sutilmente feliz com uma informação como essa? A morte não existe, a vida continua. Tão emocionante e instigante essa frase que saímos a devagar, cada um em suas conjecturas, fé, disposição de pensamento e filosofia, dando nossas opiniões em milhares de variações. Para estudar o tema, primeiro vamos nos inteirar do sentido da palavra imortalidade. Essa palavra, sob a forma negativa, pois que inicia com o prefixo negativo i, exprime, no entanto, a noção essencialmente positiva de vida sem fim, daquilo que não é submetido à morte. Excetuando-se o seu uso metafórico, a imortalidade é antes de tudo uma hipótese metafísica de origem religiosa, que concerne a alma sustentada pelo conjunto da filosofia espiritualista desde a antiguidade. Não sabemos precisamente em que época o entendimento do ser humano captou essa noção, ou seja, a ideia da sobrevivência depois da morte. Por volta do período paleolítico, 2.500.000 anos antes de Cristo a 12.000 anos antes de Cristo, ainda nada encontramos que prove a existência dessa ideia. Somente a partir do período neolítico, 12.000 anos a 4.000 anos antes de Cristo, é que se encontram vestígios, pinturas em cavernas, ornamentos, armas e alimentos deixados perto dos mortos. Lembrando que esse material sempre é encontrado petrificado devido à ação do tempo.
O Antigo Egito é rico em notícias dessa natureza, quando a convicção da existência de uma vida futura era inegável para aquele povo. Havia o costume de embalsamar com o fito de futuro ressurgimento. Os povos da Índia desenvolveram a doutrina da metempsicose, que seria a possibilidade de a alma voltar num corpo de animal. Já o budismo falava de uma esperança no nirvana, que seria uma sensação de se integrar no todo, passando a alma a existir após a morte física numa espécie de sintonia com o universo, para sempre. Na Pérsia, o mazdeísmo, que é uma religião difundida por Zoroastro ou Zaratustra, que se caracteriza pelo culto a Ahura Mazda, considerado o Deus Supremo, pela divinização das forças naturais e pela crença em dois princípios antagônicos, o bem e o mal, que se combaterão até o fim dos tempos. O zoroastrismo proclamou desde o século III a.C. a doutrina da ressurreição. A concepção da ressurreição apresenta-se pela primeira vez na literatura judaica no livro de Daniel, escrito cerca de 165 anos antes de Cristo. Che vieni a fare qui, Socrate? Ti sei messo anche tu a frequentare il portico dell'Arconte? Io sono qui perché ho appena affisso la richiesta di un processo davanti all'Arconte Re. Io sono qui perché mi si vuole trascinare in giustizia per ragioni di Stato. Chi è il tuo accusatore? Meleto. Non mi sembrava così ostile. M'accusa, m'hanno detto, di aver introdotto il culto di qualche nuova divinità a scapito dei nostri vecchi dei. È certamente a causa di quella voce soprannaturale che dici di sentire dentro di te e che ti ispira. Un innovatore in materia religiosa. Os argumentos de Sócrates e Platão, tão difundidos no âmbito da filosofia, não foram os primeiros, apenas mostraram a tendência crítica de dar base racional a uma ideia admitida por muitos. Grande parte do êxito do cristianismo foi sem dúvida a crença na vida futura, que oferecia salvação a todos os homens, independente de cor, sexo ou posição social. Na época do Renascimento e do desenvolvimento das ciências naturais, começaram a exprimir-se dúvida quanto à ideia da imortalidade da alma. Hoje convivemos com essas duas crenças. De um lado, o materialismo, que nega a existência da alma após a morte, e do outro, o espiritualismo, que a corrobora. Fonte: Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Aquelas perguntas, questões que colocamos no início do vídeo, foram trabalhadas no Espiritismo conforme Allan Kardec, que analisara o termo sobre três aspectos. A alma para os materialistas. Segundo uns, a alma é o princípio da vida orgânica material, não tem existência própria e se extingue com a vida. É o puro materialismo. Neste sentido, e por comparação, dizem de um instrumento quebrado, que não produz mais som, que ele não tem alma. De acordo com esta opinião, a alma seria um efeito e não uma causa. A alma para os panteístas. Outros pensam que a alma é o princípio da inteligência, agente universal de que cada ser absorve uma porção. Segundo estes, não haveria em todo o universo senão uma única alma, distribuindo fagulhas para diversos seres inteligentes durante a vida. Após a morte, cada fagulha volta à fonte comum, confundindo-se no todo, como os córregos e os rios retornam ao mar de onde saíram. A alma para os espiritualistas. Segundo outros, enfim, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Essa concepção é incontestavelmente a mais comum, porque sob o nome de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra em estado de crença instintiva e independente
de qualquer ensinamento entre todos os povos, qualquer que seja o seu grau de civilização. Essa doutrina, para a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Eles chegaram. Tem muitos deles aqui. Por essas diferenças de contextualização, houvera a necessidade de 3 palavras diferentes para expressar cada uma delas. Allan Kardec, portanto, estabeleceu que seria melhor, mais lógico, tomar seu significado mais vulgar, chamando a alma ao ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. A morte, experiência universal. Voltemos à imagem anterior, aquele homem caído ao solo, cujos sintomas de cadaverização já lhe enrijecem a massa de carne. A morte é uma experiência universal. Todo ser humano nasce, cresce, luta, sonha, traça planos, constrói para o futuro, para finalmente ceder à morte. Para muitos é uma hora de tristeza, de melancolia. Para outros é como um alívio pelo cumprimento dos pesados deveres de sua existência. As diversas culturas e religiões dão suas contribuições para a compreensão do tema. Em termos religiosos, o hinduísmo afirma que a alma, ou essência espiritual, Atman, do indivíduo é eterna. O budismo afirma que a vida depois da morte é um problema sobre o qual nada pode ser dito. O catolicismo diz que a vida depois da morte está inserida na crença de um céu, de um inferno e de um purgatório. Vamos refletir. Quem deixa quem? É o espírito que deixa o corpo ou o corpo que deixa o espírito? É doloroso o instante da morte? A morte do homem justo difere do homem injusto? Deve-se cremar o cadáver ou enterrá-lo naturalmente? O que leva uma pessoa a temer a morte? Por que o espírita não deveria temer a morte? Porque muitos temem. Mas, segundo Kardec, o espírita não teme a morte. E o que é essa coisa, esse temor da morte? Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, trata exaustivamente do problema da morte. Diz-nos que o temor da morte decorre da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Segundo seu ponto de vista, o espírita não teme a morte porque a vida deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Ou seja, continuamos individualizados e sujeitos ao progresso mesmo na ausência da vestimenta física. Vida futura. Baseando-se nas concepções da alma dada por Allan Kardec, podemos esperar as seguintes perspectivas para a vida futura. Depois dessas informações hauridas em diversos trabalhos espíritas, livros e outras fontes, queremos trazer aqui a realidade da mediunidade, por essa ponte maravilhosa entre os dois estágios da vida.
a vida no corpo e a vida invisível torna-se realidade. São milhares de livros trazidos a lume através deste meio ímpar de contato. Chico Xavier, por exemplo, traz provas incontestáveis da vida no mundo espiritual. Centenas de pessoas têm experiências diversas com a espiritualidade. Contatos, aparições, interferências físicas. Diversos pesquisadores, especialmente em uma época de muito mais dificuldade para a produção de fraudes, vieram falar da vida após a morte do corpo. Allan Kardec organizou magistralmente o conhecimento humano sobre a espiritualidade e até os dias de hoje, muitos de nós somos surpreendidos com os fatos espíritas. A alma é imortal. O espírito sobrevive e segue sua trama destinado à integração no conhecimento supremo possível às almas para um dia estrear para sempre nos planos mais elevados da vida.